Nesta semana, a gente vai falar sobre o fenômeno do coronelismo na Primeira República. Vamos então discutir um pouco como estava configurada a realidade local em termos políticos, em termos econômicos e sociais nesse período que nós estamos abordando. E para fazer isso, teremos como base o primeiro capítulo do livro Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Nunes Leal, um clássico sobre o tema, bastante antigo, né, mas ainda hoje um clássico sobre o tema do coronelismo. O coronelismo, uma das coisas que a gente observa que ele tem bastante relação é com a discussão a respeito da prática da fraude eleitoral. Né? Então, se associa recorrentemente o coronelismo à ideia do voto de cabresto. O coronelismo certamente está vinculado a isso, mas o coronelismo tem outros aspectos, né, em termos da sua manifestação. E o que é fundamental é tentar, para além de identificar o significado, né, do que se trata o coronelismo, compreender esse fenômeno, também tentar entender as suas causas, né? O que o motiva, o que possibilita que ele exista da maneira como se dá, né? E quais as suas consequências. E é isso que o texto do Vitor Nunes Leal vai fazer. Ele vai tentar trazer primeiro a compreensão sobre o fenômeno do coronelismo, o que ele é, e depois algumas explicações do porquê ele existe e o que ele provoca. Né? Então essas são algumas questões centrais para a gente abordar no texto do Vitor Nunes Leal. Antes trouxe aqui uma breve citação da Vera Borges e o Leonardo Brito, num texto de 2012, em que eles apresentam de forma bastante resumida, né, o que seria esse coronelismo, que seria uma prática, né, uma forma de manifestação do mandonismo. Né? O que é mandonismo? A gente vai ver mais adiante. O coronelismo ele é uma forma de mandonismo, ainda que ele não seja sinônimo de mandonismo, porque ele é uma forma específica, isso é algo que o Vitor Nunes Leal vai trazer, ele é uma forma específica de mandonismo que ocorre no período da Primeira República Brasileira, com características próprias, por isso ele vai chamar com essa nomenclatura, né, e não simplesmente chamar de mandonismo. Mas o mandonismo, de modo geral, se refere a práticas de domínio e controle político que se dão com uso num exército privado, né, com uso de jagunços, uma prática de coerção para exercer esse poder político. Então, o coronelismo é uma prática de mandonismo que se dá no período da Primeira República Brasileira, expressa, né, através do poderio do proprietário rural, que ele vai deter o poder econômico, social e político local. Né? A gente vai ver depois essas discussões em termos do local, do estadual e do federal. Então, durante o período eleitoral, o município ele elege os candidatos que são escolhidos por essa oligarquia local, né? E vai ser justamente o município o foco das maiores manipulações e fraudes aí do sistema. E essas eleições vão ser comandadas pelos coronéis, que são esses senhores da terra. A gente vai discutir aí quem são também os coronéis, por que esse nome, né? Porque, de onde vem isso, né? Por que são chamados de coronéis proprietário de terra? Já que coronel é uma patente militar. Né? Então, por que eles são chamados de coronéis? A gente vai ver que isso data de um período bem anterior, bem mais antigo, na verdade, o período das regências, que se deram entre o governo do Dom Pedro I e o Dom Pedro II, quando, na tentativa, na ausência de um exército nacional forte, uma polícia forte que pudesse atuar em todas as regiões do país, o governo cria a Guarda Nacional. O que seria essa figura aí da Guarda Nacional? A Guarda Nacional, ela delegava a particulares, aos grandes proprietários, fazendeiros, o título militar, né, de coronéis, a patente de coronéis, para que eles exercessem esse poder de política. Era uma espécie de terceirização do poder de polícia, né, do poder da Força Armada nas regiões do interior, onde o governo, né, o império não conseguia expandir os seus braços para essas áreas. Né? Então é daí que data esse nome, né, essa associação, a ideia de coronel, a essa figura do fazendeiro. E a essa prática, né, do fazendeiro comandando milícias a seu mando, né, jagunços a seu mando, que por sua vez transformavam o eleitorado da região nesse eleitorado
de cabresto, né, que é justamente cabresto, aquela coisinha do cavalo, né, que faz com que não se o que prende, né, o cavalo, que faz com que o cavalo fique ali dominado, comandado, né, que não consiga se mover, então tá preso ali, segurando, né, o rosto ali do cavalo. E esses coronéis, por sua vez, né, eles conseguem esses votos e, em troca, eles têm um reconhecimento da sua autoridade local, política ali na região, que é conferida pelos poderes estadual e federal. Então, que é esse pacto, né, que acontece entre o município, a esfera estadual e a esfera federal, que é característico do coronelismo. Vamos começar então aqui com o primeiro capítulo do Vitor Nunes Leal, no livro Coronelismo, Enxada e Voto, o município e o regime representativo no Brasil. Isso aqui é logo no início do capítulo, ele tem esses trechos que eu reproduzo nesse slide, que são fundamentais para a gente entender a compreensão do autor sobre o coronelismo. Então, aqui a gente vai aprofundar a reflexão sobre o coronelismo, percebendo elementos que são essenciais para compreendermos esse fenômeno, né? Então, uma das coisas que ele coloca, que é muito interessante, ele diz que ele concebe o coronelismo como resultante da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Gente, essa frase aqui, ela sintetiza a discussão que o Vitor Nunes Leal vai travar nesse capítulo e poderia dizer no livro de um modo geral, né? E o que ele está querendo dizer aqui por essa frase, né? Essa superposição das formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada. Bem, ele está falando dessa realidade brasileira, que é marcada por abismos econômicos tremendos, né, em termos das desigualdades sociais fortíssimas que o país vivencia, e, paralelamente a isso, a gente tem a criação, né, de um regime político representativo em que deveria, ao menos em tese, incluir, né, estender a base representativa às massas, né, às massas da população, a um número muito significativo de pessoas, né. O regime aí desse período, por mais que a gente tenha o voto aberto, e na verdade isso é parte, inclusive, do próprio, dessa superposição a essa estrutura econômica e social inadequada a esse regime representativo, segundo o Vitor Nunes Leal, em que um monte de pessoas, né, elas são, ao menos formalmente, inseridas no regime democrático, né, elas podem participar, já que as pessoas há o sufrágio universal masculino, excluindo apenas analfabetos, né, e alguns outros grupos, mas de modo geral o sufrágio universal masculino ele está colocado aí no regime republicano. Mas essas pessoas que vão participar desse regime representativo, elas se encontram numa posição do ponto de vista econômico e social tão desprovido, tão massacrado, que na prática esse exercício da representação, né, ele se torna, no mínimo, abalado, né, em termos dos seus propósitos formais. Né? Então, é disso aqui que o Vitor Nunes Leal vai falar. Né? Então, ele vai perceber como que o coronelismo ele não é meramente, o que ele fala aqui, uma sobrevivência do poder privado, cuja hipertrofia, né, que estava hipertrofiado no período anterior, era um fenômeno típico da história colonial. Não é meramente isso. Tá? Então, para ele, o coronelismo não é meramente a continuidade do poder tremendo do fazendeiro na época colonial, mas sim ele é uma forma específica de manifestação desse poder privado, adaptado, né, o que ele sofre, assim, ele vem dos resíduos desse tempo antigo, né, de exorbitante poder privado, mas adaptado, que busca coexistir com esse regime político de extensa base representativa, com esse regime político de democracia representativa. Tá? Então, essa é a discussão central que o Vitor Nunes Leal vai trazer nesse livro e, mais especificamente, nesse primeiro capítulo, na introdução dessa discussão. Um dos aspectos mais evidentes no que diz respeito à figura do coronel é o vínculo direto com a propriedade fundiária. Então, a propriedade da terra
sem dúvida, é um dos fatores da liderança política local. Então, ainda que, e o Vitor Nunes Leal aponta, os chefes políticos municipais nem sempre eles vão ser esses autênticos coronéis, né, esses proprietários de fazendas que comandam milícias, uma vez que aquele período ocorre uma difusão do ensino superior no Brasil e espalha vários médicos e advogados, principalmente, né, porque aquele período, basicamente, fazer ensino superior significaria fazer medicina ou fazer direito. Direito, inclusive, né, algo muito valorizado no Brasil desde muitos anos, né? Não à toa que hoje o Brasil sozinho é o país que mais tem advogados e faculdades de direitos no mundo, né? Ao ponto de o mundo inteiro somado não tem o tanto de faculdades de direito que o Brasil tem sozinho, né? Então, por si só, a gente já vê que é de longa data essa tradição aí do bacharelesco aí no Brasil, essa cultura aí do doutor, advogado, né? Então, já é bastante antiga. E então há várias figuras aí de médicos e coronéis que vão ocupar, né, esses cargos políticos municipais, mas, como ele próprio diz, esses mesmos doutores, ou eles são parentes desses coronéis, muitas das vezes filhos desses coronéis, ou aliados políticos diretos desses coronéis. Tá? Então, o vínculo com a propriedade fundiária, o vínculo com a propriedade da terra é uma característica fundamental para a liderança política a nível local durante a Primeira República, nos interiores, especialmente do Brasil. Um outro aspecto essencial da discussão do Vitor Nunes Leal, uma problematização interessante que ele traz, diz respeito à questão da riqueza, né? Quem seria o coronel? Ele seria aquela pessoa riquíssima, né? Detentor de, né, vastas propriedades e recursos e que vive num luxo, que vive numa ostentação tremenda? Não necessariamente, e, de um modo geral, ao contrário disso, a tendência do coronel, né, da maioria dos coronéis no interior do Brasil, é a tendência à decadência. O coronel, como o Vitor Nunes Leal coloca, ele só é rico em contraste com a população local e a sua miséria tremenda. Então, ele, em comparação com essa população que vive num estado de pobreza, de abandono tremendo, o coronel seria rico. Mas o que ele coloca é que, apesar de haver muitos fazendeiros abastados e prósperos, o que predomina, ao menos aí no período em que ele está falando, que é a década de 1940, né, ou seja, já passado esse período da Primeira República, mas ainda como uma herança do período que ele está analisando, é o fazendeiro que seja apenas remediado, como ele coloca, né? Tem propriedade, mas não tem capital, recursos para reinvestir. Muitas das vezes a própria terra está hipotecada ou mesmo o gado dele está penhorado junto a um banco, então ele está endividado. Ele atrasa, não paga taxas, impostos, né? Fica pedindo que o governo tem que ficar lutando politicamente para conseguir isenção fiscal, né? Assim como tenta também negociar com os bancos, com os credores, para conseguir continuar aí na sua atividade produtiva. Então, o que ele mostra é que essa riqueza do coronel, ela é uma riqueza relativa. E que essa riqueza contrasta com períodos anteriores. Ele vai fazer um contraste, ele vai contrapor especialmente o período do fazendeiro rico da colônia, né, que é bem distinto desse fazendeiro da Primeira República. Ou mesmo o fazendeiro ainda durante o auge aí do período imperial. Mas, por mais que o coronel ele não seja riquíssimo, né, como eu falei, ele é uma pessoa de destaque econômico frente aos outros, extremamente pobres e vulneráveis no interior do Brasil. Então, ele acaba atuando e assumindo, muitas das vezes, a imagem do benfeitor. Por quê, né, que ele assume a imagem do benfeitor? Porque as populações locais, de um modo geral, elas não têm acesso à assistência médica, muitas vezes, né, são analfabetos, completamente analfabetos, não conseguem nem ler jornais ou revistas, que só conseguem ver as figuras, né? Então, o que acontece é que, em grande parte, esses trabalhadores rurais, eles têm na figura do patrão uma figura de um benfeitor. Isso é o que o Vitor Nunes Leal aponta. E porque é justamente dele que eles recebem os únicos favores, né, que existem aí, que estão disponíveis, né, no campo aí de possibilidades desses sujeitos. Então,
ele não, o que o Vitor Nunes Leal coloca é que não está sequer no campo de possibilidade desse trabalhador rural pensar em termos de o exercício consciente da cidadania, né, utilizar o seu voto para mudar a realidade política. Isso não está sequer no campo de possibilidades para ele. Essa realidade simplesmente não existe. Então, essa independência cívica que ele coloca não é algo que se possa exigir do trabalhador rural, porque simplesmente não existe naquele contexto ali. Então, é lógico que esse trabalhador rural vai votar de acordo com o seu interesse ali mais imediato, que tem uma aproximação com esse interesse, logicamente, né, aí do coronel. Então, o voto de cabresto para ele resulta dessa organização econômica rural, né? Então, muito vinculada com essa impossibilidade da atuação cidadã desse trabalhador rural naquela realidade ali, uma vez que ele está completamente afastado economicamente, ideologicamente e, consequentemente, politicamente desse exercício, dessa forma de participação. E por que isso tudo? Né? O Vitor Nunes Leal ele vai partir da discussão sobre a concentração da propriedade fundiária para explicar essa razão assim mais profunda, né, digamos, dessas desigualdades e desse cenário completamente incoerente com essa extensão da base de um regime, né, de extensa base representativa, que seria o regime democrático, né, representativo. Então, o que ele coloca? Né? Ele traz um estudo observado pelo professor George Kingston, né, que apresenta a distribuição da propriedade rural no Brasil e que observa que há, inclusive, uma tendência da concentração agrária. E aí ele vai trazer alguns dados, né, alguns dados estatísticos para mostrar como que, de um modo geral, ocorre uma concentração dessa propriedade com a decadência das médias propriedades que vão sendo absorvidas pela grande propriedade e também com a própria sobrevivência das grandes fazendas, mesmo que decadentes, né, mas que vão substituindo a agricultura por pecuária, que acaba demandando áreas ainda maiores, né, já que a pecuária extensiva demanda um uso bastante abrangente, né, grande, né, de propriedade de terra. Né? Então, muita área para poder criar esse gado. Vejamos então aqui nesse quadro que ele apresenta no livro, como é que está essa concentração de terra. Aqui no caso ele traz os dados compilados por outro autor, que é o Costa Pinto, isso para a década de 1940. Ou seja, já um período posterior, né, ao que ele está abordando, mas é o dado que ele tem disponível para fazer essa reflexão. Então, ele apresenta aqui, por exemplo, as chamadas superpropriedades fundiárias, elas correspondem a apenas 1,46% do número de propriedades. No entanto, elas abrangem a maioria das terras, né? Então, das áreas de propriedade agrícola. Então, quase metade, 48,31% da área é propriedade de apenas 1,46%, né, de fazendeiros, de propriedades. Depois a gente tem aí as grandes propriedades, que corresponderiam a em torno de 6%, e elas detêm mais 1/4 dessa propriedade da terra, né? 24,79%. Ou seja, a gente percebe que grande parte da terra está concentrada na mão de muito poucos, isso no ano de 1940. Já as pequenas propriedades, que vocês vão vendo aí mais ao final, elas são a maioria em termos de número, né? Então, são muitas pequenas propriedades, mas elas ocupam uma extensão muito pequena, apenas 10%, 10,45% do território nacional. E se for considerar os minifúndios, que são propriedades menores ainda, corresponderiam a 21% do número, né, de propriedades, elas não chegam nem a 1%, elas correspondem a 0,5% das áreas de terra cultivadas, né, produzidas aí nas regiões brasileiras, né, do interior brasileiro. Ou seja, por esse quadro, a gente percebe as tremendas desigualdades e o Vitor Nunes Leal vai refletir um pouquinho sobre elas e o que isso implica em termos da participação política e como que isso contribui para o fenômeno do coronelismo. A respeito da realidade da pequena propriedade rural, né, porque ele traz aí de reflexão, basicamente ele percebe que essa pequena propriedade rural
ela é extremamente prejudicada frente às outras propriedades, né? Por vários motivos. Muitas das vezes a própria terra, né, o solo que sobra para essa pequena propriedade são solos em plena decadência, né, solos que perderam a fertilidade e que são frutos do parcelamento da terra das grandes propriedades. Então, digamos, né, um exemplo, uma fazenda de açúcar, como vocês sabem, toda monocultura desgasta o solo, né? Então, se você produz um mesmo produto agrícola por muito tempo, né? Você cultiva o açúcar, por exemplo, muito tempo numa determinada terra, ele vai gastando, consumindo os recursos daquele solo e aquele solo ele se empobrece e fica muito difícil plantar ali, né? Ele fica realmente um solo pobre, muito difícil de produzir. E, em geral, é esse solo pobre que, uma vez que entra em decadência, essas fazendas antigas parcelam e vendem esses solos, essa terra, né, para as pequenas propriedades. Então, isso dificulta a própria produção nessas propriedades. Um outro motivo que ele traz também é a dificuldade de financiamento. Era muito mais difícil para o pequeno proprietário receber algum tipo de financiamento para empreender naquela propriedade, né? Então, mas ainda assim, a pequena propriedade, em termos numéricos, era o que preponderava naquela época. Mas o que ele traz é que ela, em relação aí com as outras propriedades, ela está em tremenda desvantagem, né? Especialmente no que diz respeito ao que ele chama aí das glebas ínfimas, né? Que são as pequeníssimas propriedades de menos de 5 hectares, que compreendiam na época 21,76% do número total, e que nesse caso ele coloca que eles não têm nenhuma possibilidade de sobreviver apenas daquilo ali, eles acabam ficando dependentes, né, das grandes propriedades, porque é insuficiente a terra, é insuficiente a condição para desenvolver ali um negócio próspero, né? Então, que ele fala que a pequena propriedade próspera é uma exceção na realidade nacional, que ela existe apenas em regiões que não estão sujeitas à concorrência da grande propriedade, né, e que não são legatárias da sua ruína, né? Então, são poucos os que estão nesse campo aí desse pequeno proprietário ou médio proprietário capaz de produzir de maneira compensadora. Nesse outro quadro, ele vai trazer um pouco os dados a respeito das relações de emprego, né? Em termos de quem é empregador, quem é empregado, os autônomos, né? Então, ele traz um dado aqui, também ainda com base no mesmo autor que ele cita anteriormente, e ele traz o seguinte, né? Eu vou pegar aqui apenas os dados em termos de porcentagem, que os empregadores eles correspondem a por volta de 2,67%, né, das pessoas, então 2% desses proprietários são empregadores. Os empregados corresponderiam a 33,47%, os autônomos a 35%, e tem uma categoria aí extremamente de difícil classificação, que ficaram chamados de membros da família. Tá? E o Vitor Nunes Leal vai tentar compreender o que esses dados revelam sobre essa realidade rural do Brasil. Né? Então, tentar entender o que isso significa. Né? Alguns dados a gente já percebe, né? O reduzido número de empregadores, né? Esses 33%, né? Em torno de 1/3 das pessoas sendo empregadas, mas tem também esses autônomos e os membros da família. Quem são esses autônomos e quem são esses membros da família? Vamos falar um pouquinho mais nos próximos slides. Então, vamos lá, tentando entender um pouco esses dados estatísticos. Essa categoria aí dos autônomos, que a princípio são aqueles que exercem atividade por conta própria, ou isoladamente, ou com auxílio, ainda que não remunerado, de pessoas da própria família, corresponderia, além dos proprietários de pequenas propriedades, né, desses minifundos, dessas pequenas terras, também os colonos ou rendeiros, que trabalham em regime de parceria. O que é um colono ou um rendeiro? Né? Então, é uma pessoa que basicamente aluga, esse regime de parceria é isso, né? Ele aluga uma parte da terra do grande proprietário e produz ali, e ele paga, né? Paga ou em mercadoria ou em dinheiro mesmo para o dono dessa terra. Então, o que ele coloca é que tudo indica que essa subcategoria aí dos parceiros, ela seja bem maior do que a dos pequenos proprietários, ou seja, né, a relação de dependência com a grande propriedade é direta.
né? Então, isso ele identifica a partir das próprias observações também do Costa Pinto, que foi quem elaborou essas estatísticas. Agora, outra categoria que, como eu abordei anteriormente, é de difícil interpretação, que são os membros da família, e ele interpreta da seguinte maneira, né? Elas são apresentadas como aqueles que exercem uma atividade em benefício de outrem, sem receberem salário fixo ou por tarefa, né? Então, eles daria para distribuí-los, né? A grande maioria deles estariam ligados aí a esses autônomos ou as outras categorias que estavam colocadas anteriormente. Então, são pessoas que ajudam aí nessas tarefas, desempenham tarefas conjuntas, mas sem receber por elas. Que conclusões dá para chegar, né? Então, a partir desses dados, a partir dessas reflexões que o Vitor Nunes Leal apresenta, que a imensa maioria daqueles que trabalham no campo estão em situação de dependência direta dos grandes proprietários. Por quê? Né? Vamos lá. Então, como é que ele coloca aqui? Na hipótese mais desfavoráveis, né, das conclusões, ele chega o seguinte, que 66,95%, ou seja, a imensa maioria da população ativa ocupada na agricultura, pecuária e civicultura pertencem às categorias de empregados e parceiros, ou seja, não proprietários, nenhum desses, e somam-se a esses os pequenos proprietários, né, que têm propriedade de até 50 hectares e cuja situação é bastante precária na maioria dos lugares, né, esses somado, então, tanto esses pequenos proprietários, que a gente viu que, em geral, vivem numa situação muito difícil, somados aqueles 66,95% dos empregados e parceiros que não são proprietários, chegariam a 90,12%. Ou seja, a imensa maioria daqueles que vivem no campo, que trabalham no campo, não tem propriedade da terra, né? Então, essa é a questão que o Vitor Nunes traz aqui. Apesar dele apontar, né, que há uma deficiência, né, dos critérios aí aproximativos, é perceptível, né, essa situação de dependência das pessoas que trabalham no campo e que, de um modo geral também, né, mais uma vez ele aponta que é pouca diferença entre aquele trabalhador rural, né, a miséria daquele trabalhador rural e o parceiro, aquele que aluga a terra, né, e o pequeno proprietário, né? Então, a partir daí, ele acha, né, ele aponta, ele observa, afirma que não é de se estranhar os votos de Cabresto.